Olá, boa noite. Homem foragido do sistema prisional de 4 estados é preso em shopping no Piauí. Envolvidos na morte de adolescente queimada viva na capital vão a júri popular. Liberado saldo da conta individual de participação no programa de integração social. Pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, cumpre agenda no estado e participa de programa na TV Difusora. E ainda as comemorações dos 166 anos da segunda maior cidade do Maranhão. Trabalhadores beneficiados pelo Programa de Integração Social já podem, a partir de hoje, fazer consulta do saldo individual disponível pela Caixa Econômica Federal. Para muita gente que está no vermelho com as contas atrasadas, o dinheiro a ser pago chega em boa hora. Aquece a economia e muitos daqueles que hoje têm dívidas, né, e quer renegociar sua dívida, ajuda, porque o PIS sabe que é um benefício que já vem acumulando de muitos anos, né? Nesta segunda-feira foi liberada a consulta ao saldo da conta individual de participação no Programa de Integração Social, o PIS. Todo trabalhador cadastrado no fundo entre 1970 e 4 de outubro de 1988 e que ainda não tenha sacado o saldo da conta tem direito a receber. Muitos maranhenses já estão até fazendo planos com o dinheiro. Comprar outro carro novo, né? É nosso plano, né? Trocar de carro? Isso, perfeitamente. Dependendo da quantidade, né? Eu tenho que dar um reforço na casa, né? Os valores do PIS/PASEP estarão disponíveis a partir do dia 8 de agosto para clientes de bancos públicos. Isso inclui o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Entre os dias 14 de agosto e 28 de setembro, clientes de outros bancos poderão sacar o benefício. Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar o site da Caixa ou então ligar para o telefone 0800 726 0207. 2 homens envolvidos na morte da jovem Raíssa Melo Diniz, de 17 anos, estão sendo julgados neste momento no Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís. O crime aconteceu em novembro de 2016, no bairro Alto da Esperança. Elias Fernando Bandeira Alves e Miquéia Augusto Oliveira Silva foram a júri popular nesta segunda-feira. Eles são acusados de assassinar a adolescente Raíssa Melo Diniz em novembro de 2016. Crime que, na época, chocou pela violência com que a vítima foi assassinada. Raíssa foi atraída por Elias, amigo da vítima, até a casa dele, onde outras 4 pessoas esperavam para praticar o crime. Ela foi asfixiada. Depois, a jovem foi retirada de casa e, em seguida, queimada viva. Como nem todo o corpo foi carbonizado, ela também foi esquartejada. E os restos mortais foram descartados numa área de mangue no bairro Alto da Esperança, onde 4 dias depois foram encontrados pela polícia. 2 suspeitos na época foram mortos, um adolescente apreendido, enquanto Elias e Miquéias se entregaram à polícia. Dona Edinalva, que perdeu a filha na época com 17 anos, não se conforma até hoje com a brutalidade do crime. Eu não sei por que eles fizeram isso com minha filha, com tanta barbaridade que eles fizeram. O que eu peço é justiça, eu quero justiça, que esse caso seja visto, para punir eles, para eles pagar por tudo que eles fez, porque com pouco eles estão aí soltos, aí vão fazer a mesma coisa com a mesma família, com outras pessoas. Eles não é para viver em sociedade, não. Elias e Miquéias respondem no tribunal por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Na primeira fase do procedimento, em audiência, um acusado confessou, o outro nega qualquer participação no crime, mas pelos indícios apurados, serão os dois submetidos a julgamento. E a seguir, campanha reforça incentivo à doação de sangue no período das férias na capital. E ainda, pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, participa de programa na TV Difusora. Em visita ao Maranhão, o pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, participou hoje de entrevista no programa Resenha da TV Difusora, apresentado pelo jornalista Itevaldo Júnior.
Ciro Gomes fez uma análise do cenário político para as eleições presidenciais de 2018 e falou da articulação do PDT para o período. Nós estamos conversando bastante fraternalmente, de uma forma muito séria, muito respeitosa, com dois flancos. O PSB, né, e para o primeiro ou segundo turno o PCdoB, e do outro lado o assim chamado Centrão, que é o PP, o Democratas, o Solidariedade, na tentativa de dar sustentação político-partidária para um novo projeto nacional de desenvolvimento tão gravemente necessário pelo povo brasileiro. Em entrevista, Ciro Gomes disse que a ideia é fortalecer no Maranhão o trabalho que já vem sendo feito pela gestão pública. Nós aqui somos pioneiros, a partir da liderança do presidente Carlos Lupe, na base de construção da própria candidatura do Flávio Dino, que está fazendo uma revolução a bem do Maranhão, a bem do Nordeste, a bem do Brasil. E tanto mais para nós que temos o nosso jovem garoto, que nós conhecemos na militância da juventude do PDT, cresceu e virou um deputado brilhante e agora está maduro para ser uma voz da qual eu precisarei muito no Senado, que é o Everton Rocha. Vamos ver se Deus abençoe e isso tudo dá certo. Para o presidente nacional do PDT, esse é um momento de consolidação. Eu penso que na medida que se inviabiliza a candidatura do Lula por uma injusta decisão judicial, a candidatura do Ciro ganha uma força muito grande. E eu acho que esses partidos, quando começam a trabalhar na hipótese de fazer o apoio ao Ciro logo no primeiro turno, mostram que as chances reais dele ganhar a eleição. É nisso que a gente está trabalhando. Em visita de cortesia, Ciro Gomes participa de eventos no estado. Destaque para o lançamento da pré-candidatura do representante do PDT, que concorre ao Senado Federal. O Ciro vem para hoje aqui está hoje em São Luís, não apenas para este lançamento, mas também para uma palestra com diversos setores da classe empresarial. Então hoje um dia muito movimentado na cidade, a pré-campanha aí fervilhando e as convenções também já chegando. No próximo dia 28 nós teremos a convenção que oficializará a campanha do governador Flávio Dino e também dos seus senadores, dentre eles o Everton Rocha, que é o nosso pré-candidato e futuramente candidato do PDT. A entrevista completa com o pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, pode ser acessada no portal ma10.com. Lideranças políticas do PDT e outros partidos participam neste momento da pré-candidatura do deputado federal Everton ao Senado Federal. Os detalhes com o repórter Jairo Martins. A movimentação é bastante intensa desde as primeiras horas da tarde de hoje aqui no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, com destaque principalmente para a participação popular. Mulheres, pessoas com deficiência, pessoa negra, diversidade sexual e principalmente da juventude, que sempre foi uma das grandes marcas do PDT aqui no Maranhão. Agora há pouco, o presidenciável Ciro Gomes concedeu uma entrevista coletiva em que ele falou sobre a necessidade da reconstrução da política nacional por meio da união dos partidos de oposição. A grande expectativa na noite de hoje é para esse pronunciamento do presidenciável que deve acontecer nos próximos minutos. Jairo Martins para o Jornal da Difusora. Foi lançado hoje e segue até o dia 31 de agosto a terceira etapa da campanha de doação de sangue em São Luís. A iniciativa acontece exatamente no período em que há diminuição de doadores por conta das férias. O encontro marcou o lançamento da terceira campanha de doação de sangue, idealizada por um grupo formado por 12 empresas privadas. Isso é um ato de solidariedade humana e uma maneira de cooperar com o governo do estado e com a própria sociedade, que pensa no irmão que está necessitando de sangue, que é a coisa mais, como se diz, mais nobre do ser humano. Nas duas campanhas anteriores, foram coletadas 400 bolsas de sangue. Para esta terceira edição, a meta é mais ousada. São mais de 1.000 funcionários, reunindo as 12 empresas. E pelo menos 650 bolsas devem ser conseguidas. Os dados foram repassados pelo diretor do Hospital São Luís. Nós estamos fazendo uma mobilização no sentido de buscar uma regimentação de 650 bolsas de sangue ao cabo desta campanha, mas a gente sabe que nós vamos ultrapassar isso. Nós vamos talvez bater as 1.000 bolsas. A coleta segue até o dia 31 de agosto.
serão quase 50 dias de campanha. Normalmente, a demanda por bolsas de sangue nos hospitais cresce no mês de julho por conta das férias e também nos períodos festivos. Responsáveis pelo setor de captação de sangue do Hemomar confirmaram que, em média, o Hemocentro recebe de 160 a 180 doadores, quando o mínimo necessário seria, pelo menos, dobrar essa quantidade. Por isso que nós precisamos estar nas instituições para que não falte sangue para ninguém, principalmente nas urgências e emergências. E a seguir, Sampaio Corrêa segue em preparação para o confronto contra o Juventude no Estádio Castelão. E ainda, Imperatriz comemora 160 anos de crescente desenvolvimento econômico. Após a conquista na Copa do Nordeste 2018, o Sampaio Corrêa agora pensa em sair da zona do rebaixamento pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje o time tricolor realizou o último treinamento antes da partida contra o Juventude. Laércio Júnior acompanhou e tem mais informações. Sampaio volta a campo amanhã contra o Juventude pela Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje o dia foi de mistério. O treinamento só foi liberado para a imprensa um pouco antes, no trabalho de aquecimento. A imprensa foi liberada para filmar e registrar o trabalho que foi feito pelo técnico Roberto Fonseca. O motivo do mistério é simples. O Sampaio Corrêa tem desfalques importantes para a partida contra o Juventude. Diego Silva, que não jogou contra o CSA, continua entregue ao departamento médico. Tem a dúvida sobre o retorno ou não do meia Danielzinho. Maracás e João Paulo estão suspensos. O Jamie teve uma fratura no braço na última partida e também está fora, deve parar por 1 mês e meio. Enfim, o técnico Roberto Fonseca tem inúmeras dificuldades para escalar o Sampaio Corrêa para esse desafio contra o Juventude, onde precisa da vitória. Uma das novidades na partida de amanhã é o atacante William, que retorna após ser poupado do último desafio contra o CSA. Acho que a gente se fechar, focar, saber que não estamos numa posição confortável, como já falei. A gente tem que brigar porque a gente sabe que a gente tem condição de estar brigando lá em cima. Então, acho que é fechar agora, se focar, porque a gente tem que brigar lá em cima. Outro William deve voltar, o William Oliveira, ao setor de meio de campo. Mas o time oficial só vai ser divulgado minutos antes da bola rolar. Ela rola às 8h30 no Castelão, Sampaio Corrêa e Juventude, mais um jogo da Série B. Diretamente do CT do Sampaio Corrêa, campeão do Nordeste, Laércio Júnior para o Jornal da Difusora. Foi capturado hoje pela polícia de Teresina um homem que estava foragido do sistema prisional do Piauí, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A reportagem de Gorete Santos, da TV Cidade Verde. Márcio Alencar Dutra, de 31 anos de idade, passeava em um shopping de Teresina com a esposa e o filho na noite de sábado, quando foi reconhecido e preso por policiais do Greco. Mais conhecido como Márcio Capote, ele tinha mandados de prisão em aberto no Piauí e em mais 3 estados. O Márcio é uma peça importante em quadrilhas especializadas da Arroba Banco, né? Ele tem vários mandados de prisão em aberto, não só do estado do Piauí, mas do Maranhão, Mato Grosso do Sul. Em 2016, ele fez uma ação criminosa a um assalto ao Banco do Brasil na cidade de Amarante, foi localizado e preso no estado do Goiás, em Goiânia, por policiais daqui do Greco e também por policiais do estado de Goiás. Estava preso na penitenciária em Mato Grosso, conseguiu evadir-se e se encontrava no nosso estado. Segundo o Greco, entre tantos roubos a banco praticados pela quadrilha da qual Márcio é integrante, a mais ousada ocorreu em 2016, no município de Amarante. O bando, caracterizado com fardamento da Polícia Civil e fortemente armado, entrou na agência pela manhã, fazendo reféns o gerente e um segurança. O coordenador do Greco disse ainda que faz 14 anos que prendeu pela primeira vez Márcio Capote, na época por envolvimento com drogas. Ele é do Piauí, né, aqui da nossa capital. Há muito tempo pratica assaltos. Eu mesmo, em 2004, quando eu era delegado do 12º Distrito, consegui efetuar a prisão dele já naquela época. Ele se aperfeiçoou, cresceu no mundo do crime e hoje é uma peça importante nessas quadrilhas de assalto a banco no estado do Nordeste.
A Universidade Estadual do Maranhão iniciou hoje as inscrições para o processo seletivo de acesso à educação superior. O PAES 2019 é destinado a selecionar candidatos no limite das vagas ofertadas nos seus cursos de graduação, na modalidade presencial para o primeiro e o segundo semestre do ano que vem. A primeira fase acontecerá dia 21 de outubro e a segunda no dia 25 de novembro. O valor da inscrição custa R$ 85 e o período encerra dia 10 de agosto. E a segunda maior cidade do estado comemora hoje 166 anos de fundação. Ao longo de sua história, Imperatriz vem se destacando pelo crescente desenvolvimento econômico, produtivo e por gerar novas oportunidades. Veja na reportagem especial de Emerson Pinto. Uma cidade grande, com potencial para continuar crescendo. Aqui, as moedinhas do vendedor de lanches são tão importantes quanto as movimentações do grande comércio. Para chegar à Vila de Imperatriz, lá pela metade do século XIX, só mesmo por água. Aqui na região, nessa época, predominava a criação de gado. E mesmo com tanta dificuldade, isso já despertava o interesse de capitais como Belém, no estado do Pará. Eram os primeiros sinais da promessa do avanço econômico. Hoje, Imperatriz é um dos principais polos energéticos do Nordeste e de uma diversidade econômica que promete levá-la mais longe. Imperatriz ela é um polo de distribuição. Então, por isso que Imperatriz, a economia ela é muito forte. A posição geográfica favorece. A soma dos bens e serviços finais produzidos aqui aponta o segundo maior produto interno bruto do estado. Mas o professor e economista Alberto Maia alerta: o município precisa investir para se fortalecer economicamente. Crescimento econômico significa exatamente que nós temos ou teríamos um município onde estivesse produzindo mais, produzindo emprego e renda, aproveitando mais a mão de obra qualificada, semi-qualificada, não qualificada. Isso realmente não é o que está acontecendo. O bom é que, se depender do imperatrizense e sua maneira de reagir a momentos críticos, a economia vai longe. Olha o exemplo do seu Pedro. Para não sentir os abalos do cenário econômico, reduziu o lucro para não perder a clientela e continuar, de moeda em moeda, aquecendo cerca de 3 setores que dependem das vendas dele. Continuou vendendo igual eu vendia, só que o meu lucro diminuiu mais um pouco. É a Imperatriz dos improvisos, da prestação de serviços, do comércio, do povo persistente que sonha cada vez mais alto. Parabéns à segunda maior cidade do estado. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã. Do lado daquela cidade existe um rio de eternidade, amores e barcaças e barrancas e capins. Tucunaré, Piau e um matagal que é sem igual, riacho do cacau a desaguar no Tocantins. Toca essa água, toca essa mar. Do lado daquela cidade